Ah, Olha, acabou bem. vamos lá, gente, então? Não vamos que 8h30 tem que... Como diz meu pai, chocar. Apocalipse capítulo 6. E hoje, nossa, tinha tanta coisa para cobrir. Aí eu li o texto e falei que nunca precisa falar, ele não vai acabar. Na verdade, eu não vou conseguir entrar no texto hoje. Eu vou fazer do título, porque ele me confundiu. Eu vou fazer uma introdução aqui. Eu estou ansiosa para acontecer. Você vai introduzir aí, vai ficar. Se fizer umas 3 aulas aqui, não tem problema. Essa aula. Não, vai ser essa demorada. aqui vai ser demorada. Tá bom. Eu também vou Nossa, aqui. É que na verdade, Eu comecei a estudar e fiquei. Eu não gosto de usar a Bíblia. a partir do capítulo 6 agora, é só símbolo, é só. Então agora que. Até aqui é fácil explicar. Daqui pra frente é aquele negócio que começa a apertar. Mas é mais falado também em pregações, as coisas primeiras, as 7 igrejas. Porque é muito fácil você tem uma interpretação e é isso aqui. Acabou. Agora daqui pra frente, aí a quantidade de interpretações é vasta, mesmo entre os scholars, os estudiosos da Bíblia. Não tem é esse que é o ponto. Cada scholar que você for, todos eles renomados, estudados, eles vão te dar uma opinião diferente. Então é complexo. Daqui para frente é complexo. E daqui para frente é uma coisa que a gente tem que ter muita humildade, de saber que a nossa opinião, que a minha opinião, porque eu estou apresentando isso, não é a única. Então é complexo. Daqui para frente vocês vão ver que é complexo. A vontade é que a Bíblia fala. Exatamente. Vamos lá? Então, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E ele foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o 4º da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra,
Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, chegamos no capítulo 6 do livro do Apocalipse, e hoje, como eu disse, eu quero fazer uma introdução ao capítulo 6, que na verdade não é uma introdução ao capítulo 6, é uma introdução do capítulo 6 ao capítulo 16, porque a partir de agora, você que já leu várias vezes o Apocalipse em uma sentada só, Você é. Uma piscada só. Mas agora é verdade, se você não leu ainda, se você não conseguiu ler, eu não consegui ainda ler todo o Apocalipse, essa é a hora que você precisa, porque você vai precisar do contexto geral para entender do que eu estou falando aqui, porque eu vou me referir a partes da frente, então você vai precisar ter esse conhecimento. Já li, sei o que ele está falando. Aí, você senta lá e lê. Se você ainda não consigo ler tudo, pega do capítulo 6 e vai até o 16. Lê esses 10 capítulos direto, para você ter essa sensação do todo. Eu preciso que vocês façam isso. Se você não fez isso ainda, faz. Porque daqui para frente, eu estou tentando sempre construir a base bem devagarzinho e indo. Mas daqui para frente, se você não tem a base muito bem solidificada, as coisas começam a ficar mais difíceis de acompanhar. Tá bom? If you listen to it, I think it only takes like an hour and 10 minutes. Gente, Only an hour. uma boa estratégia para você ler a Bíblia e concentrar, eu faço isso. Eu coloco o áudio da Bíblia e coloco a Bíblia na minha frente. E aí eu não deixo a minha cabeça Você não viaja, e se o texto é difícil, que eu não consigo entender, para você ter ideia, eu só li até o 6, depois parei, eu não consegui fazer. Não, eu já li bem pra frente, igual ele fez. Lê tudo assim como que tá lendo. É isso. Aí depois eu vou Depois volta e vai indo. e com o caderninho. Eu já tô Aí o que eu estou fazendo? Eu vou estudar o 6, aí eu leio o 5, que já passou, e o 6. Aí depois eu... Para você, tem Não, mas assim, conectado. no dia da lição que ele falou hoje é 6, aí eu vou e hoje eu leio só o 6. Pra estar fresh. Exatamente. Mas senta, abre a Bíblia, abre o áudio. Se você não tem um appzinho, abaixa o app da Bíblia ali e ouve junto com a leitura. Isso ajuda demais. Então, ouve e lê ao mesmo tempo. Vocês vão ver que ajuda demais isso. Então, vocês precisam ter essa noção. Por quê? Porque agora começa o capítulo 6. Daqui para frente começa uma série de 3 julgamentos de Deus. Cada um com 7 julgamentos. Então nós temos 21 julgamentos de Deus. São 3 séries de 7 julgamentos. Então nós temos os 7 selos, que é o capítulo 6. Começa no capítulo 6, mas os 7 selos só acabam no capítulo 8. No começo do capítulo 8. Depois dos 7 selos, nós temos as 7 trombetas. As 7 trombetas vão do capítulo 8 ao capítulo 11. E aí, finalmente, nós temos as 7 taças da ira de Deus, que são as últimas pragas, a última parte da ira de Deus. E aí a gente precisa entender qual a conexão dessas 3 séries. Porque a primeira coisa que você lê no Apocalipse, você lê esse monte de praga acontecendo, um monte de imagem, e vai, e isso, e acontece, e volta, e você fala assim, uau, o que está acontecendo? Mas a partir do momento que você começa a entender a estrutura do livro, você vai ver que essas imagens são fáceis de interpretar, e você vai conseguir entendendo isso aqui conforme você vai lendo, inclusive explicar. Por quê? Porque você tem a estrutura na cabeça.
Então você tem que entender que o Apocalipse ele é dividido então. Primeira parte do Apocalipse, no capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos a carta, o chamado de João, a carta às igrejas, o trono de Deus, a adoração de Deus no capítulo 4, a adoração de Jesus no capítulo 5, e aí, a partir do que aconteceu no capítulo 5, a gente segue por o que vai acontecer agora. Porque começa-se então essa nova sessão do capítulo 6. Apesar de ser uma nova sessão, vocês vão ver que em Apocalipse é muito complexo você querer dividir o Apocalipse, porque está tudo muito conectado. Mas essa parte do capítulo 6 e do capítulo 16 é a parte central do livro, que é o julgamento de Deus. Então, por um lado, o capítulo 6 ele flui naturalmente de tudo que está acontecendo. Como que acabou o capítulo 5? Jesus ele recebeu o rolo nas suas mãos com 7 selos. Agora, os olhos do universo todo estão olhando para onde? Para a mão de Jesus. O que vai acontecer? O que é aquele testamento? Exatamente, porque semana passada nós definimos que aquilo ali é um testamento e só ele pode receber porque ele é o único herdeiro. E só ele pode abrir. E só ele pode abrir. Agora ele vai revelar o conteúdo do livro, do testamento. O que é? O que de Deus tem? O que Jesus herdou? O que ele tem? E aí isso vai se desenrolar agora. E é isso que as pragas vão nos contar. Eles são o conteúdo do livro que Jesus tem na mão. É o testamento que ele tem na mão dele, aquilo que ele recebeu do Pai. Então, esses 7 selos são a preparação para os outros julgamentos. Isso aqui é muito importante também vocês entenderem. Os 7 selos são a preparação para as trombetas e para as taças. Mas a gente precisa entender essa série de 7, por quê? Porque a pergunta que vai acontecer, e talvez você já tenha tido, é essa. O que são esses julgamentos, essas séries de 3? Tá bom, se isso aqui, se você já conseguiu entender que é uma série de 7 julgamentos, 7, 7, 7, a pergunta que talvez você tenha é, esses eventos, eles são diferentes eventos que acontecem de uma forma cronológica e progressiva, ou eles são o mesmo evento, olhados de perspectivas ou ângulos diferentes? Porque se você viu, você vai ver que existe muita similaridade. E é isso que eu espero que você já tenha começado a ver. Você assim, mas espera aí, eu vi isso aqui já. Aí você lê de novo, mas não, eu vi isso aqui já também. E você já começa a ver essas similaridades. Então, a gente precisa entender o livro, para a gente poder entender essa estrutura do livro do Apocalipse, a gente tem que não entendê-la como uma sequência lógica e cronológica, porque o João ele não está preocupado, ou Jesus através de João, ele não está preocupado em nos dar uma ordem cronológica de como as coisas vão acontecer, e sim, é uma composição basicamente artística. Por exemplo, quando a gente tem uma música, temos estrofes diferentes, mas com os mesmos acordes. Quando a gente toca violão, etc., toca música, você vê que a gente tem os mesmos acordes, com a mesma estrutura, mas a gente tem o que? Falas diferentes para expressar talvez a mesma ideia. Então, a gente precisa entender que é uma construção artística, muito mais artística do que preocupada cronologicamente e logicamente. Vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, depois vai acontecer isso. Essa não é a intenção do Apocalipse. Não é a intenção, é por isso que muita gente erra quando vai tentar interpretar o Apocalipse. As três séries de julgamento são 3 diferentes maneiras de João apresentar uma ideia ou momentos do acontecimento. Como que é isso? Em outras palavras, essas 3 séries, os selos, as trombetas e as taças, são os mesmos acontecimentos, olhados em perspectivas, em ângulos diferentes. É isso. Porque, gente, pensa assim, quando você está assistindo um filme, aí você vê a mesma cena, aí eles cortam para um outro ângulo, para você ver a cena de outro ângulo, aí depois vai para um outro ângulo, mas é a mesma cena, para você perceber coisas que você não tinha visto em outro ângulo. Isso aqui
ele está narrando, ele está escrevendo, ele não tem câmeras aqui. Não tem como ele mudar o foco mas ele tem como ele mudar o nosso foco através daquilo que ele escreve. Ou mudar o nosso foco através da perspectiva com que ele olha a mesma cena. Então é isso que ele está nos fazendo aqui. São os 7 selos com as 7 trombetas e as 7 taças, é o mesmo relato, olhados de maneiras diferentes. É como se você estivesse escrevendo um artigo de um outro artigo que você não pode copiar. E aí você muda a estrutura para poder ficar diferente de um outro artigo, tipo, mais ou menos assim. Você tem que arrumar um jeito de você falar a mesma coisa de um jeito diferente. Exatamente. É igual aos evangelhos, os que estavam andando com Jesus. Exatamente, os evangelhos é outro exemplo. Cada um tem. O livro de Mateus, por exemplo, você vê, ele é um evangelho mais dado ao judaísmo, mais preocupado em explicar dentro do judaísmo a função de Jesus. João não quer saber de nada disso. João, a pegada dele, Jesus é Deus. Então a gente vai vendo a diferença dos evangelhos. Lucas é o evangelho dos gentios. Então, o Jesus é o mesmo, olhado de diferentes ângulos. Então, os evangelhos é uma ótima ilustração do que está acontecendo aqui em João. Então, como eu já citei, seriam como 3 diferentes ângulos de uma mesma cena de um filme. Nas 3, João descreve os eventos que antecedem a segunda volta de Cristo. Você vai ver, e eu apelo mais uma vez para a sua leitura, vai para casa e lê do 6 ao 16. Você vai ver que todos eles levam a um único lugar. Todos eles levam à volta de Jesus. Todos eles. Então assim, Jesus voltou 3 vezes? Como que é isso? Você já vai vendo que já não tem como você interpretar isso aqui de uma maneira cronológica e sequencial. Você é forçado a interpretar dessa maneira para fazer sentido o texto. Porque você vai ouvir um monte de outras interpretações. Mais uma vez, essa é a interpretação que eu adoto e que eu entendo como a melhor. Existem pessoas que vão discordar de mim, mas eu também tenho pessoas muito boas do meu lado que concordam com o que eu estou falando. Então, todos eles, vocês vão ver os julgamentos, as pragas de Deus que vão culminar na volta de Jesus. Que vão culminar na destruição do mundo, que é, na verdade, a renovação, não é destruição. E a renovação de todas as coisas quando ele reinará para sempre. Então é isso que eles estão culminando. Perceba, leia com atenção os selos, depois as trombetas, depois as taças, e vê o que acontece depois no final. E tenta olhar com essa paridade, o que está acontecendo aqui, a similaridade delas. Só aqui, gente, você já tem uma chave enorme para abrir o seu entendimento do livro do Apocalipse. Enorme. Então, aí tem diferenças de opinião no meio dos scholars, dos eruditos. Alguns argumentam que, para o conteúdo do livro poder ser lido, porque ele está em rolo, todos os selos precisam ser abertos. Então os selos são a preparação e o conteúdo do livro são as trombetas e as taças. Deixa eu explicar isso. Alguns teólogos acreditam que, logicamente, para Jesus que tem um rolo na mão com 7 selos, para ele poder abrir e ler o que está escrito, ele precisa quebrar primeiro os 7 selos. Para depois então o conteúdo ser exposto e você poder ser lido. Outros teólogos acreditam que os selos já são parte do conteúdo do que está sendo apresentado no livro. Ali é só uma forma simbólica de que como João está colocando. Logicamente faz sentido que você tem que quebrar tudo para abrir, mas João está mostrando isso de uma maneira simbólica através já dos selos sendo quebrados, tá bom? As duas são boas. Aliás, Osborne, que é o Grant Osborne, que tem o seu comentário e é muito bom o comentário dele. Eu vou trazer para vocês uma terça-feira dessas os comentários, alguns dos comentários que eu tenho mais de 100 comentários no livro do Apocalipse. Então, eu vou trazer pelo menos uns 10 que eu tenho lá, aí só para vocês olharem quais são, os nomes, quem são, e aí vocês verem os bichinhos assim do livro do Apocalipse, para vocês verem. Infelizmente não tem nada em português, são todos em inglês, todos os meus comentários.
Vai todo concordando um com o outro, né? Não. Mas aí você vai confundir nossa cabeça. É por isso que esse é o negócio. Mas mesmo quando você não concorda com a opinião, você tem que ler para você entender e fundamentar aquilo que porque eles vão te dar outro ângulo que você não viu por causa da sua visão. Aí ele vai trazer uma ideia, isso que faz sentido. E você vai complementar. Então, porque a dificuldade é tão grande em interpretar o Apocalipse que existem essas diferenças. Mas muitas vezes essas diferenças são mínimas, não vão trazer diferenças de interpretação? Vão, mas não no sentido de que vão dividir teologicamente, que vão... você vai ter uma discussão saudável quando você compara os... Por exemplo, eu leio muito outros teólogos que não concordam com a minha visão, que vêm diferente, mas em muito nós somos iguais. No que nós, mesmo aqueles que discordam do meu, por exemplo, do meu pré-milenismo, do meu maneira de interpretar os símbolos, por exemplo, a partir do capítulo 4 nós vemos que João é chamado e ele fala, olha, vem para cá que eu vou te mostrar aquilo que vai acontecer no futuro. Então tem um rompimento ali para mim. Ali agora Jesus ele vai começar a mostrar aquilo que vai acontecer no futuro. Aí nós temos a adoração de Deus, a adoração de Jesus. Então Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi entronizado no céu. Contudo, ele ainda não reina sobre a terra. Nós vivemos aquele dilema do agora e o ainda não. Ele já é rei, Jesus já é rei, Jesus já governa. Mas sobretudo, não. Porque ele ainda não governa completamente sobre a terra, porque ainda Satanás ainda não foi lançado no fogo, ainda não foi preso. Então, é lógico que Jesus governa sobre Satanás. Não é? Mas existe esse processo que está acontecendo, que é a consumação de todas as coisas, tá? Por isso que o mundo já é do maligno. Ele já foi vencido, ele já foi derrotado, Jesus já foi entronizado. É isso que capítulo 5 mostra pra gente. O Cordeiro ressuscitou, o Cordeiro que parecia estar morto, ele foi morto, mas agora ele vive para sempre. Então, aí a gente entende essas coisas. Mas depois disso, Jesus ele mostra aqui coisas que vão acontecer no futuro. Na minha opinião, na minha interpretação do Apocalipse, essas são coisas que vão acontecer nos momentos que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a partir do capítulo 6 para frente, a gente está vendo coisas que vão acontecer em momentos anteriores, muito próximos à vinda de Jesus. Muito próximos. E não já está acontecendo. E não já, apesar que aqui, as pragas que a gente acabou de ver aqui, a gente vê guerra, a gente vê guerra, a gente vê fome, a gente vê fome, a gente vê injustiça, a gente vê injustiça. Então a gente está vendo essas coisas, mas essas coisas só estão apontando para um momento em que será o ápice. Esse vai ser mundial. Exatamente. Tá, por exemplo, nós temos Hitler, nós temos Stalin, eles são anticristos, mas eles não eram o anticristo, eles apontavam para um final. Então nós temos esses símbolos pela história, mas existe um momento final, que é a consumação, e é onde esses símbolos estão entrando, apesar de nós vivermos eles através dos séculos da história. Ou pode ser uma pequena lembrança, tipo ter um terremoto. Lembra, estou aqui. Eles vão sempre se escalando. Por exemplo, se você estudar Mateus capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus, você vai ver que ele vai falar, e eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje ainda, ele vai falar dos terremotos, da fome, e você vai ver que gradativamente os terremotos, cada vez nós temos mais terremotos. Quanto mais tempo passa, mais fome. Quanto mais tempo passa, mais injustiça. Nós vamos chegar num cume. E é isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Mas do que o Apocalipse está falando, esse momento, apesar de poder servir como um alerta do que está acontecendo, isso aqui desde o tempo de Jesus estava acontecendo, existe um ápice. A maldade vai chegar a um ápice. Então, alguns argumentam que isso é uma preparação, outros argumentam que já é o conteúdo do livro. As duas interpretações tem algumas implicações com relação a isso, na hora de interpretar, que vai, por exemplo, se você aceita que quebrar os selos são
são momentos anteriores que precedem a revelação do que é as trombetas, do que é o conteúdo, que são as trombetas e as taças. Então você está falando de momentos distintos. Aí isso afeta um pouquinho a nossa interpretação. Apesar que você poderia colocar a quebra dos selos como eventos que se espalham através da história. Você vê a complexidade da interpretação disso aqui? Você pode encaixar isso como momentos através da história? Pode. Mas em quais momentos você vai colocar isso aqui? Esse que é aí que as pessoas caem muito erro, porque elas vão ficar querendo pegar o Apocalipse e colocar nesse momento da história, nesse evento histórico, nessa pessoa, nisso e aquilo, e eles vão acabando errando. Porque o Apocalipse nunca foi intencionado a isso. Então você pode entender os seus como momentos históricos? Pode. E aí depois entender que as trombetas e as taças são para os últimos dias? Pode. Mas fica difícil você entender aquela estrutura que eu falei da sequência que os três apontam para a vinda de Cristo. Porque os selos apontam para a vinda de Cristo aqui no final. Então, aí você tem algumas implicações que vão acabar te levando para um outro rumo. Então, essas são algumas diferenças. Teve um scholar que escreveu um comentário bem técnico do livro do Apocalipse. O nome dele é R.H. Charles. Esse comentário dele, ele escreveu em 1920. E ele fez uma comparação, e a partir disso, muita gente tem usado essa comparação, ele comparou o capítulo 6 de Apocalipse, 6, 7, 8 de Apocalipse, com os evangelhos, com o discurso de Jesus, com o sermão escatológico de Jesus. Porque se você lê os evangelhos, você lembra que Jesus ele faz um sermão escatológico. Quando os discípulos perguntam para ele, quando será a sua vinda? O que antecede? Quais são os sinais? O que vai acontecer? Então Jesus dá para eles o que? O sermão escatológico. Que esse sermão escatológico ele foi encontrado em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, se você estiver curioso para ler. E você vai ver um padrão nesses discursos. O que você vai ver? Você vai ver que, se você seguir lá, você vai ver que tem guerras. Se você já leu, você vai lembrar. Tem guerras, conflito entre nações, fome, terremotos, perseguição e sinais do céu. Se você leu os discursos de Jesus vai fazendo o quê? Ele vai mostrando o que vai acontecer. E ele segue basicamente esse padrão aqui. E aí, se você comparar com o que nós acabamos de ler no capítulo 6 aqui, você vai ver, nossa, é quase a mesma coisa. E aí foi isso que o R.H. Charles ele fez. Ele basicamente fez essa comparação com o Apocalipse, do capítulo 6 ao 7. E ele vai nos mostrar aqui, só a gente lembrar do que a gente leu aqui, está falando de guerra, nação contra nação, fome, doença ou pestes, perseguição, sinais do céu. Aí tem gente que fala, nossa, João usa muito o Antigo Testamento, e ele faz alusões por todo o Antigo Testamento, e ele usa isso, sim, ele está usando todo o Antigo Testamento. Por que João está usando todo o Testamento, gente? Aí nossa, João é genial na sua construção teológica, artística, etc, etc, etc. E aí eu fico pensando assim, tá, mas como que ele pode ser tão perfeito assim, ter feito tudo isso? É simples. Ele estava narrando aquilo que Jesus mostrando para ele. Ou seja, quem escreveu o Antigo Testamento todo? Quem inspirou os profetas? Jesus. Quem conhece o Antigo Testamento? Jesus. Quem pregou o sermão do capítulo 24 de Mateus? Jesus. Então Jesus não vai se contradizer. Aí os teólogos ficam quase que uma exaltação. Eles falam, o que João quis dizer aqui é o que Jesus quis dizer, não é o que João quis dizer. João está apenas escrevendo o que ele viu. Foi uma visão, né? Exatamente. Então, essa exaltação dos teólogos, João, ele fez tudo, foi Jesus que construiu, ele só escreveu, ele só relatou. Jesus. Eu não gosto disso, a maioria dos teólogos vão falar isso. Eles vão discordar de mim nisso. Inclusive meus professores. O que são os sinais do céu? Sinal do céu são
as estrelas caindo, a lua. Isso, é. Eu resumi, eu não quero muito. Só para caber aí. Então, se você ler e comparar com os evangelhos, você vai ver que existe esse padrão. E aí os selos, as trombetas e as taças seguem o mesmo padrão. Mais uma coisa aí que você vai pegando para você poder ler depois. Os 4 primeiros julgamentos são julgamentos sobre a terra, enquanto os 3 últimos são julgamentos cósmicos. E todos eles, mais uma vez, culminam na volta de Jesus. Ou no escatom, como eles dizem na teologia, ou na parúcia. Todos são interrompidos. Todos eles têm uma pausa no meio deles. Todos eles têm. Aí é o momento que você fica perdidinho, porque de repente você está falando dos 6 selos e está indo com os selos e tal, e de repente ele começa a falar dos 144 mil. E aí, de repente, você está lendo lá as 7 trombetas e ele começa a falar das 2 testemunhas, e falar do dragão, e falar da mulher, da besta que saiu do mar. Fala assim, mas gente, ele está falando da trombeta, que ele veio parar aqui. Esses momentos, por exemplo, a gente tem no capítulo 7 a interrupção dos selos com 144 mil do povo de Deus. A gente vai chegar lá, os selados. É o 7. Aí Uma conta na minha vida aqui. os testemunhos de Jeová falavam que eram 144 mil, né, dos testemunhos de Jeová. Hoje já mudaram a visão deles, porque não cabe mais. Então não vai ninguém vai se converter mais, já chegou o prazo. Quem são esses 144 mil? Aí tem gente que vai falar que 12 mil são os 144 mil que vão se converter na época antes da vinda de Jesus, no meio da grande tribulação. A gente vai ver isso no capítulo 7. Aí no capítulo 10 ele interrompe as trombetas e vai falar o anjo e o livro, que aí ele tem o livro, aí ele fala para João comer o livro. E aí depois a gente tem as 2 testemunhas que são mortas pela besta mais tarde. Aí no capítulo 12 a 14 a gente tem o dragão, que é aquela guerra cósmica no céu. O dragão luta com os anjos de Deus, é expulso do céu, cai na terra, persegue a mulher, aí vai na praia, a praia fica lá esperando, sai a besta, sai outra besta, um negócio louco. Eu falo assim, gente, Desenhar tá um filme de Hollywood. não é? E tinha que perseguir a mulher, não queria perseguir o homem. Eu, quando eu li a Bíblia, Apocalipse, nunca gostei do Apocalipse, falei, não, que viagem. Mas se você começar a prestar atenção, falando, não, mas Deus ia se prestar isso, mas aí você fica, sabe, você fica descrente de algumas coisas, porque eu já cheguei a pensar, que bobeira, tipo, aí você fala, que filme, que viagem, parece um desenho infantil, aí você fala, será que Deus existe para escrever tudo isso, sabe? Tem uma hora que você fala, não, por isso que a minha ansiedade de estudar Apocalipse, mas eu nunca me interessei por Apocalipse, porque eu achava uma viagem. Mas aí você não lê Apocalipse, você fica doido, porque ele é Apocalipse. Mas é quando você começa a estudar, entender ele, a estrutura e tudo, você fala, não é tão difícil assim. É complexo? É complexo. Mas você pergunta para qualquer teólogo que estuda o Apocalipse, ele fala, ó, existem complexidades, mas isso aqui, ó, tem essa estrutura, existem discordâncias, até mesmo na estrutura do Apocalipse. Mas existem estruturas, existem modelos, etc. Então você vai ver que em todos os padrões, lembra, gente, do que eu estou falando? Eu estou falando da série de pragas, das 3 séries de 7 pragas. Lembra disso, não perde isso do seu contexto, não perde isso da cabeça. Todas essas 3 séries, elas têm interrupções. Elas vão ter momentos que João dá um pause ali para focar em uma coisa que é importante. Vocês precisam ver isso aqui. É aquele momento do filme que ele para a cena para te mostrar o sonho daquela pessoa ou alguma coisa que vai te ajudar a entender aquele momento ali. Então, é isso aqui é importante. Ele vai, peraí, pausa aqui, mostra isso. É isso que ele está fazendo, ele está mostrando alguma coisa que é importante. Por isso que ele está fazendo uma pausa no seu relato, para focar em uma coisa ali que vai te ajudar. Beleza? Existe então uma transição, existe uma intensificação no julgamento. Perceba quando você estiver olhando, mais uma vez eu estou falando dos 10 capítulos,
que os selos matam a quarta parte da terra. Lá em Apocalipse 6:8. Vocês leram, vocês vão ver lá. E a quarta parte da terra foi morta por causa disso, das pragas, etc. E aí quando você lê as trombetas, elas afetam 1/3 da terra. Você vai vendo que o anjo toca a sua trombeta e afeta isso. Então você vai vendo o que acontece. As taças aqui o anjo derrama as taças e vai afetando toda a terra. Então as trombetas elas afetam 1/3 da terra, não mais 1/4. E aí culmina o quê? Que na última as taças elas fazem o quê? Elas afetam toda a terra. Então existe uma intensificação conforme você vai lendo as pragas, os selos, as trombetas, as taças. Aí você vai ver o anjo falando, e com elas se completam a ira de Deus. Vai acontecer a purificação de toda a terra. Exatamente. Então você vai ver que existe essa intensificação. Então qual é o propósito dos julgamentos? Qual é o propósito desses 10 capítulos, desse bloco de 3 séries de pragas, contados de maneiras diferentes, contados com ângulos diferentes? Qual é o propósito disso? Em primeiro lugar, eu posso dar pelo menos 7, mas em primeiro lugar é o julgamento. É claro que isso aqui eu creio que todo mundo conhece bem, mas é o julgamento. Deus, ele vai julgar todos os pecadores que não se arrependeram, que não se voltaram para Ele. Então ele é um julgamento de Deus, é uma lei de retribuição. Porque se você ler lá no capítulo 16, você vai ver quando ele transforma a água em sangue. Qual é a explicação do anjo? O anjo fala assim, ele glorifica o nome de Deus, por quê? Porque eles mataram o seu povo, porque eles converteram o quê? O sangue, derramaram o sangue do teu povo, e o Senhor deu sangue para eles beberem. É a lei de retribuição. É isso que ele está tão famoso no Antigo Testamento, mas que no meio, que na cabeça dos gregos, dos romanos, é uma coisa que existia, a lei da retribuição. Contudo, o que a gente vai ver que está vendo, aliás, esse capítulo 3, é que Deus guarda o seu povo no meio dessas pragas. Deus não tira o seu povo, não existe arrebatamento da igreja. Tá? Aquele filme todo que eu vi. Eu não cheguei lá ainda, mas não existe arrebatamento da igreja. Rodrigo, mas tem lá no capítulo de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, ele fala do arrebatamento. Lembra do contexto do general voltando para Roma, entrando, sendo entronizado, o povo sai tudo para a rua, para fora, entra na cidade ovacionando o imperador, etc, etc. Lembra desse contexto. Você lembra, sempre tem que lembrar do contexto que as cartas foram escritas. Em segundo lugar, os julgamentos são uma resposta à oração dos santos pedindo justiça. Porque lembra do capítulo 6, e provavelmente algumas coisas eu vou repetir na semana que vem, eu vou revisar isso na semana que vem com vocês, porque aí eu vou explicar o texto 6, mas no versículo 10 ele fala assim, e eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano? Até quando? Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E aí muita gente olha isso e pensa o seguinte, tá vendo aqui? Eles são vingativos, eles estão aqui querendo que Deus os vingue. Bom, isso aí a gente vê por todos os salmos, né? Quando Davi fala, quebra o queixo deles, mata eles, Deus, mata eles. Gente, a gente é chamado para colocar todas as nossas circunstâncias, as nossas orações nas mãos do Senhor, porque Ele é justo. Por que Davi orava assim? Porque ele sabia que ele não era justo. Quem é justo é o Senhor. Então quem tem que fazer justiça é Ele. Eu não pego a justiça nas minhas mãos. Eu deixo o Senhor fazer justiça. Então, por um lado, a gente tem que mesmo colocar. Mas é isso que os mártires eles estão clamando ao Senhor, para que Deus mate aquelas pessoas que mataram Ele? Não. Eles estão clamando por justiça. Mas por que eles estão clamando por isso? Porque eles foram mortos. E na cabeça daquelas pessoas que estão matando eles estão pensando assim, nós vencemos. O Deus deles não foi poderoso para salvá-los. O Deus deles não tem poder.
Então, o que eles estão clamando aqui, quando você entende isso, muda totalmente a sua perspectiva. O que eles estão clamando aqui, com o que eles estão preocupados aqui, eles estão preocupados com a glória de Deus. Eles estão preocupados em falar: Deus, vinga o seu nome, mostra que o Senhor é o Senhor, mostra que o Senhor governa, que o Senhor é Rei. Eles estão preocupados com a glória de Deus. Eles estão preocupados com isso. Eles não querem vingança porque eles têm sede de sangue. Mata aqueles que mataram a gente, Deus. Não é a nossa cabeça, porque essa é a nossa cabeça. Aquele fez mal para a gente, não, Deus, mata ele, mata ele. Não é isso aqui, não é isso que eles estão apresentando. Deus, mostra que o Senhor é Deus, glorifica o teu nome, porque nós fomos mortos e eles estavam pensando que nós justifica, mostra para eles que por que nós morremos e porque nós morremos como nós morremos. Faz o teu nome grande. Então, nesse sentido, as forças do mal na cabeça das pessoas tinham vencido. O que eles estão clamando é: mostra que quem governa é o Senhor. Em terceiro lugar, o que isso aqui mostra pra gente? Mostra que a soberania de Deus. Porque se você vê, eu estou passando bem rápido por aqui, eu vou te mandar os slides depois, mas o que acontece aqui? Se você vê aí, você vai ver uma palavrinha aí em grego. Se você ler a Bíblia em grego, às vezes em português e em inglês não fica muito claro isso, mas lá em grego a gente vê edote, que é a palavra que é um verbo passivo, e foi dado a eles a autoridade em todas as pragas, e foi dado a eles. Vem os cavaleiros, vem os demônios, vem quem for, eles têm autoridade, mas essa autoridade foi dada por Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Mas por um lado a gente não pode pensar que Deus está ordenando o mal. Ele não precisa ordenar o mal. Ele apenas precisa permitir e deixar o quê? O mal acontecer. Ele só precisa, por exemplo, por que o mundo não se explodiu ainda em guerra? Porque Deus ainda não retirou a sua graça comum, a graça restringiva que nos impede de nos matar, porque senão o mundo já tinha se explodido. Estão mentindo? É só um doido apertar o botãozinho vermelho aqui nos Estados Unidos e outro doido lá na Coreia e eles começam a trocar bombas nucleares. O que acontece com a Terra? Acabou a Terra. Então sabe por que a gente ainda está aqui? Porque o Espírito Santo retém nosso mal, a maldade do nosso coração. Então, Deus, o que a gente está vendo aqui, gente, se você percebeu isso, é um ciclo de Deus, Ele retirar a sua mão e falar assim: vai. Esse nada mais é, se você vê, é uma sequência, existe aqui uma sequência de eventos. Ele primeiro sai o cavalo branco para governar, o orgulho daquele que governa. O orgulho daquele que governa, ele vai sair dominando os outros povos, as outras terras, ele quer subjugar. O que isso vai trazer? O orgulhoso governante vai trazer o quê? Guerra. O cavalo vermelho. Depois do cavalo vermelho, você trouxe guerra. O que acontece quando tem guerra? Fome. As pessoas vão passar fome, porque se você assistir qualquer filme de guerra, você vai estar tudo devastado, ninguém planta nada, o exército inimigo invade e mata, destrói tudo, para que os inimigos não tenham o que comer. Então vai acabar tendo fome. Depois que teve fome, o que aconteceu? Tem guerra, tem fome, tem doença, vai causar o quê? Morte. Entenderam os 4 cavaleiros? Nem preciso falar semana que vem, né? Não, vou botar isso. Aí a gente vai estar aqui semana que vem. Mas vocês entenderam o ciclo? O que Deus fez? Ele está mostrando aqui, ele só abriu a mão e falou assim: vai. Ele está deixando o homem ser o homem. E o homem aqui já matou 1/4 do planeta, sendo o homem. No Cavaleiro Branco, que ele fala assim: foi dado uma coroa. Foi dado, alguém deu, né? E eu ainda coloquei quem deu, né? Deus, quem deu essa autoridade. Aí você vai ver que em Daniel, por exemplo, tem os reinos da terra que vão governar. Quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele vai falar o quê? Tem esse vai ter esse, depois vai ter esse reino, depois vai ter esse reino. Quem que está estabelecendo aqueles reinos? Deus, é Deus que levanta governantes, é Ele que coloca lá. Então quem dá autoridade? Deus dá autoridade para ele sair e governar, tá? Então isso demonstra até que as ações dos demônios, tudo aqui está debaixo da soberania dele. Nada acontece sem o Senhor. Amém?
Revela a depravação total do homem, é o que eu acabei de falar para vocês no capítulo 6, do processo de orgulho que leva à guerra, que leva à fome, que leva à morte. Se você ainda não entendeu, não tinha visto isso no Apocalipse 6, nos primeiros versículos aí, agora eu já passei a cola, você vai ler e vai ligar, entender. O intuito das pragas é a salvação. Em quinto lugar, o intuito das pragas é a salvação. Lembra do contexto do Apocalipse. O que Deus está falando com o povo lá? Tem um povinho lá, um povinho sofrendo. Por quê? Porque está sofrendo perseguição e sendo morto. O outro povo está comprometido com o mundo, está satisfeito com o mundo. Aí vem os julgamentos de Deus. O que o julgamento faz? O julgamento te força a fazer o quê? Tomar uma decisão. Ou eu fico no mundo, na verdade Deus vai querer destruir. Por que Deus destrói o mundo? Por que Deus lança? Aí a gente vê, é pragas. Por que é praga na nossa cabeça? Porque a gente valoriza o mundo. Agora, e para a pessoa que está sofrendo julgamento, que está sofrendo perseguição, que está sendo morta, que está lá oprimida, quando ele vê as pragas de Deus, o que é para eles as pragas? Justiça de Deus, libertação de Deus, ele se alegra com as pragas de Deus. Você vê como o nosso problema com o Apocalipse é por causa da nossa visão de mundo, é porque nós valorizamos aquilo que nós não deveríamos valorizar, porque se nós também veríamos as pragas de Deus como julgamento. Por que a gente se assusta com o Apocalipse? Porque o nosso coração está nesse mundo. Quando destrói o mundo, destrói aquilo que o nosso coração está nele. Então Deus está com as pragas destruindo os nossos ídolos. E mostrando, eu sou o Deus verdadeiro. Até quando vocês vão se colocar na posição de amar essas coisas? E aí, o intuito de Deus é a salvação, é trazer para de volta. Mas aí você vai ver nas pragas que, em vez de trazer de volta, o que acontece? O que essas pragas fazem com as pessoas? Eles amaldiçoam a Deus por causa das pragas. Eles não se arrependem A gente viu agora dos seus bem erros. claro, depois dessa pandemia, né? Quantas pessoas que não voltaram. E ainda culpam a Deus por isso. Então, você vai ver umas pragas. Acontece, e faz o quê? Olha, tá vendo? Esse Deus, eles acusam a Deus e amaldiçoam o nome de Deus. Eles não se A arrependem. minoria se voltou a Deus. Algumas pessoas no capítulo 11 que se voltam, que olham e se arrependem. Que é a mesma. Gente, se você ler também, vou passar outra cola. As taças, você compara com as pragas do Egito. O que acontece no Egito? Deus guarda o seu povo, mas no Egito tem uma minoria egípcia que vai com os israelitas. A intenção de Deus também era salvar. Nem sua opinião. O coração obstinado do homem, então, vai mostrar, que eu acabei de falar, as pragas vão mostrar o coração obstinado e vão mostrar os nossos ídolos, vão revelar os nossos ídolos. Por que eles amaldiçoam a Deus? Porque Deus está matando os ídolos deles. É por isso que eles amaldiçoam a Deus. E a última, a sétima razão, a destruição de toda a terra. Eu coloquei em parênteses aqui, por quê? Porque é a renovação de todas as coisas que vai culminar com a volta de Jesus Cristo. Amém? Amém. Semana que vem a gente continua, foi um fumo rapidinho, mas essa é a minha introdução, aquilo que a gente vai ver nas próximas semanas. E eu volto na semana que vem no versículo 1 do capítulo 6, e aí a gente vai ver intencionalmente mais os detalhes dessa passagem. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem.